Já parou para pensar o quanto que a gente deixa de reconhecer e ser grato a Deus por vivermos num país de cultura ocidental? Cultura ocidental essa que eu digo que é extremamente, diretamente influenciada pelo cristianismo, por mais que o Brasil seja um país de estado laico, ou seja, que não tem uma religião vinculada diretamente ao Estado, o cristianismo ele não é imposto à força através da Constituição, como a gente vê em outros países muçulmanos, por exemplo. A nossa cultura é diretamente influenciada pelo cristianismo. São por esses valores em que a gente vive numa sociedade relativamente livre. Tem certas perseguições sim, mas se a gente parar para comparar com os citados, né, países asiáticos aí, cara, países como, não entrando em questões de divergência política, né, porque seja de direita ou de esquerda, um país que tem um sistema autoritário ou totalitário é extremamente ruim de se viver, principalmente em questão da liberdade. Países como, né, a Coreia do Norte, a China, que fossem países de direita, não é isso que eu estou apontando, mas países autoritários onde você não tem liberdade de exercer certos comportamentos ou certos costumes que, vivendo em países que têm essa liberdade, você tem, como aqui no Brasil. Cara, já pensou? Principalmente, isso recai sobre pessoas de orientação sexual que não seja a heterossexual, pessoas de religião que não seja cristã. Você pega em países muçulmanos, por exemplo, infelizmente na Nigéria, eu pelo menos eu tenho visto bastante manchetes, notícias de uma perseguição gigantesca que está acontecendo contra, né? Tipo, são mortes de números gigantescos, cara, são milhares, não são, ainda que fossem poucas vidas, mas são milhares. É muito triste isso. A gente vendo também, mas isso não acontece aqui no Brasil. A gente tem liberdade religiosa aqui no Brasil. Você pega países muçulmanos, por exemplo, meu irmão, a gente que é cristão, a gente seria altamente perseguido. Países, né, radicais islâmicos, assim como tem acontecido na Nigéria. Eu não lembro o nome, mas são dois grupos radicais islâmicos que estão fazendo essa perseguição e tirando a vida de pessoas porque elas seguem uma religião que não é a deles. E não é um caso único. É triste, cara, porque, sabe, em países muçulmanos ou países que não têm o cristianismo inserido de forma cultural dentro da sociedade, porque não precisa ser vinculado diretamente ao Estado, acontece esse tipo de coisa. Eu lembro o Guilherme Freire uma vez comentando que não existe país sem religião. O país que tem uma cultura ateia, ela tem uma religião que todas as vezes que eu lembro ela é vinculada diretamente ao Estado, ao governo. E tem o estadista, o governante, como uma espécie de Deus. Você vê aquele endeusamento feito para homens. Ou seja, você deixa de adorar a Deus e, né, tipo, rebaixa e passa a adorar homens, sabe? Tipo, você troca o Deus vivo, criador de todo o universo, por pessoas que agem de maneira autoritária. E, nossa, é muito triste a situação de país. Mas eu acho que é uma reflexão muito válida de ser feita, cara. Como quão agraciados por Deus que nós somos de vivermos em um país onde temos uma cultura livre. É claro que há exceções, mas de uma maneira geral, imagina você sofrer perseguição por causa da sua religião ou por causa de outras questões. Porque por mais que o cristianismo argumente certas práticas, certos costumes não agradam a Deus, e o ideal é que não sejam praticados, você não vai ver de maneira sistemática pessoas que vão contra esses princípios que a Bíblia determina serem mortos, serem perseguidos. Acontece, sim, infelizmente, mas não de uma maneira sistemática, sabe? Não de uma maneira sequencial, assim, de um número gigante, com milhares de pessoas sendo mortas. E é claro que sim, a igreja, em um período da sua história, também perseguiu, mas a gente não deve atribuir a Cristo ou a palavra ações de homens, porque na Bíblia você não vai ver nada dizendo que você deve exterminar pessoas que estão indo contra os princípios que Jesus deixou. Ele alerta, sim, ele deixa claro, mas em momento nenhum, tipo, a pessoa, Jesus orienta que a pessoa deve ser condenada pelos seus servos através de suas mãos humanas em vida. Mas é isso, uma reflexão que eu acho muito interessante ser feita. Glória a Deus que a gente mora no Brasil, meu amigo. Se a gente quiser ir no culto ali domingo, a gente pode de boa, a gente tem que ficar com medo de ser alvejado por uma bala de fuzil de um radical. Não querendo ser intolerante religioso também, não, que eu acho que essa perseguição deve acontecer com muçulmanos
ou pessoas que perseguem. Pelo contrário, Jesus ensina que a gente deve amar nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, que é um dos mandamentos bem complicado de se seguir, assim, em casos mais extremos, sabe? Aquela pessoa ali que a gente tem um certo rancor e tudo mais, imagina, a gente, a gente vive numa posição muito confortável. Imagina a gente ser perseguido sistematicamente com arma e a gente, sabe, exercitar o perdão de maneira interna com Deus para perdoar essas pessoas. Cara, é mais abençoada a pessoa que consegue isso. A gente tem que pedir a Deus esse discernimento, né? Perdoar as pessoas que perseguem. É isso.